A maior caverna do mundo. Há uma floresta, um rio e nuvens em seu interior. Oi, Tinit. Sandon, a maior caverna do nosso planeta. Essa caverna é tão grande que possui um ecossistema completamente autossustentável com suas próprias condições climáticas. Centenas de metros abaixo do solo, dentro dessa caverna, formam-se as nuvens que você está acostumado a ver no céu. Sondon ainda tem uma floresta tropical pré-histórica intocada, escondida muito abaixo da superfície, um vasto rio subterrâneo, de peixes transparentes a macacos coloridos. Mais de 250 espécies endêmicas de plantas e animais vivem neste mundo subterrâneo. 7 novas espécies de animais foram recentemente descobertas aqui e são exclusivas desse lugar. Com 9 quilômetros de comprimento, essa caverna possui 38,5 milhões de metros cúbicos de espaço. E suas passagens são tão imensas. Mano, tem uma floresta embaixo da terra, de 40 filho. andares, enquanto suas estalagmites gigantes se erguem como as torres de cidades antigas. Pô, bonito pra caralho. É impossível não se sentir minúsculo, como um pequeno inseto. Uma rocha pode se mover sozinha. Sondon contém até mesmo rochas de fitocast, que se movem em direção ao Sol como organismos semivivos. Pérolas de caverna raras e muitas outras formações únicas também são encontradas Olha aqui. isso, moleque. Por 3 milhões de anos desde sua formação, o mundo desconhecia Muito sua bonito. existência até que ela fosse totalmente explorada em 2009 no Vietnã. Agora, é hora de você conhecer a maior caverna do planeta Terra. A exploração individual é proibida para proteger tanto os visitantes quanto o ambiente frágil. Esta expedição é operada pela Oxalis, a única agência autorizada. Para chegar a Sondon, caminhamos pela selva por 9 horas e agora precisamos passar pela caverna N, a terceira maior caverna do mundo, que serve como porta de entrada para a maior caverna do mundo. É crucial estar totalmente preparado para todas as possibilidades. Por isso, Sanguessuga. antes de embarcarmos nessa jornada... Moleque, eu pensei que sanguessuga era bagulho de desenho animado, filho. É de verdade mesmo, de filme. Ó, Crucial estar totalmente preparado para ó, a sanguessuga na perna. todas as possibilidades. Por isso, antes de embarcarmos nessa jornada, realizamos uma pesquisa aprofundada online sobre Sondon e seus arredores para aprender tudo o que precisaríamos saber. Agora, estamos seguindo em direção à praia dentro da caverna. Ao longo dos séculos, as águas dos rios próximos gradualmente esculpiram esse lugar. O teto tem Tu 145 não se ajuda também? Porra, vocês veem sanguessuga no dia a dia? Tá no dia a dia de vocês ver uma sanguessuga em ação? Óbvio que não, pô. O bagulho a gente só vê em séries e filmes, pô. Ninguém fica vendo sanguessuga todo dia, pô. Tu vê onde sanguessuga todo dia? É igual zebra. Tu vê zebra no dia a dia? Zebra é coisa de zoológico, pô. E a comparação foi uma merda agora. Valeu. metros de altura e a caverna tem 200 metros de largura. Durante a estação das inundações, grande parte desse espaço fica submerso. Você pode imaginar pelaquela cesta ali. O nível da água sobe tanto que pode transportar objetos até esse nível. Com o lago de tirar o fôlego à nossa frente, é Parece a impossível caverna do não Minecraft. dar um mergulho rápido. Ao anoitecer, o som dos pássaros ecoa na caverna. Por terem pernas curtas e frágeis, essas aves não conseguem decolar do solo e precisam se lançar de um ponto elevado para alçar voo. Se elas estiverem presas no chão, isso significa que a morte é certa para esses pássaros. Essa teve Caralho. azar e esperou até morrer. Ao nascer do sol, estamos prontos para a viagem para Sondon. Se compararmos essa Tem caverna ao açúcar. bairro, então Sondon seria uma cidade gigantesca. Mano, parece a caverna Vamos do para a Minecraft mesmo. escuridão agora. Não posso deixar de me perguntar o que nos espera em Sondon. Enquanto caminhamos, dezenas de grilos no chão começam a pular de um lado para o outro. O chão está coberto por séculos de guano de morcego. Acima de nós, inúmeros morcegos dormem profundamente, mas alguns Ó. estão acordados e constantemente nos bombardeando com seus excrementos. Então, não é uma boa ideia olhar para cima. Ei! É assim que ficou meu braço. Passamos por formações Jornalismo que raiz. parecem travertino. Os degraus de pedra calcária nos conduzem pelo caminho que leva a Sondon. Uau! A vista aqui é incrível! Você pode ver um pouco de água descendo de ambos os lados. Cave nos recebeu por uma noite nas profundezas da selva. Agora é hora de conhecer a caverna Sondon. Está tentando sanguessuga. chegar até mim, se movendo na minha direção. Ele Cara, que sabe filha do da que se puta. Dá alimentar. um pisadão nessa filha da puta. Oh, é muito Ai. grande. Sob nossos pés, uma formação calcária de 450 moleque. milhões de anos, que começou a se formar muito antes da existência dos humanos ou até mesmo dos dinossauros. Este calcário rico em cálcio é formado por conchas e esqueletos de animais marinhos antigos que afundaram no oceano e, ao longo de milhões de anos, foram se comprimindo gradualmente. No entanto, como o cálcio se dissolve facilmente em ácido, a chuva ácida corrói lentamente o calcário e forma cavernas ao longo do tempo.
Foi Olha aí. assim que a maior caverna do mundo se formou, com a chuva dissolvendo o calcário. Uma última descida Vocês captaram essa informação científica ou não? Isso é aula, né? Eu confesso que não prestei tanta atenção assim, porque eu sou avoado. desafiadora nos conduz à imponente entrada de Sondon. À medida em que avançamos, todos acendem suas lanternas de cabeça. Esse caminho nos levará à passagem da esperança e da visão. Nessa caverna de 9 quilômetros de extensão, há muito que explorar. Talvez sejamos os primeiros a registrar animais recém-descobertos. Essa entrada da caverna Sondon, você pode ver que essas pessoas parecem minúsculas na entrada. Com apenas Verdade. alguns passos, já estamos cercados por incríveis formações de cavernas. A água rica em minerais flui do teto ou das paredes, formando essas belas piscinas de limestone ao longo do tempo. E o primeiro animal a nos saudar é um grilo. Nosso caminho é entre as rochas. Algumas estalacmites cintilam num branco puro devido a um tipo de mineral de que são compostas. Parece um diamante. É, parece. É uma enorme estalactite na cor. Você entraria numa caverna? Cara, assim, hoje vou fazer 30 anos, né, de idade. Honestamente, eu não tenho tanta curiosidade científica / cultural pra entrar numa caverna de rolê. Eu só entraria se fosse pra gravar algum conteúdo, pra fazer daquilo ali alguma coisa pra portfólio de trabalho. Se não, não tenho interesse nenhum em sair da minha casa, que eu poderia estar aqui sentado nessa cadeira jogando uma partida de LoL de Mel Mid pra ir andar numa caverna, entendeu? Eu prefiro ficar em casa sentado nessa cadeira jogando uma partida de Mel Mid no League of Legends. É isso. Bronze parece uma cachoeira congelada. Os tons laranja-marrom sugerem a presença de ferro ou outros minerais misturados dentro do calcário. Algumas estalactites se soltaram do teto e caíram no chão. Aquele lá no meio é uma linha de falha. Foi formado por causa dos movimentos tectônicos da Terra. O imenso tamanho de Sondon não é apenas resultado da erosão hídrica, mas também das fraturas causadas por movimentos tectônicos, que abriram caminhos para a água fluir ainda mais profundamente. Tem um rio enorme nessa parte da caverna. Então o Coisa Mil tem que trazer esse conteúdo? Não ironicamente, a gente quer fazer. A gente vai fazer, né? Uma das próximas viagens, apesar da gente escolher baseado no que o público vai querer, né? Vai pedir. A gente não comunicou isso oficialmente ainda, mas vai ser isso, né? A gente vai abrir, tipo assim, algum tipo de votação com o público do canal pra vocês decidirem pra onde a gente vai, próximo destino. Mas a gente quer ir pra caralho pra África pra fazer safari, né, mano? Safarizão no meio da floresta na África, ver qual é. E aí vai ser um vídeo numa pegada bem diferente, né, mano? Bem mais aventura. Aí, você não consegue nadar, é muito rápido. Chuvas fortes alimentam os muitos rios da região e agora um rio grande e rápido flui pela caverna. Como isso ganhou vida? Estamos a vários metros dentro. Rússia. Meu rei, a Rússia tá em guerra, não sei se você sabe, né? Eu acho que talvez a gente extrapolasse um pouquinho o limite do conteúdo indo pra uma guerra correndo risco de morrer, né? Eu acho que não seria muito da vontade nem minha, nem do Alonso, nem do Pig e nem do Maciel, né? Aí pode morrer pra um leão no safari? Ah, mas aí morrer pra um leão, pelo menos eu vou ter como trocar um soco, né? Não vai cair uma bomba, é diferente, né? A bomba fudeu, o leão eu posso trocar um soco. Dentro da caverna, não tem luz solar? Enchentes fortes podem trazer solo e caules para dentro da caverna. É por isso que vemos uma semente germinada aqui. Infelizmente, sem luz solar, não sobreviverão por muito tempo. A enchente também trouxe esporos, então existem cogumelos crescendo aqui. A umidade e a escuridão são perfeitas para eles. Ainda ontem a água chegou até aqui. Ela traz muita lama consigo. É bem recente. Parece que a enchente aconteceu há pouco tempo aqui. Os sinais ainda estão visíveis. Agora chegamos à passagem da esperança e da visão. Essa é a maior parte da caverna. Estou ao lado da estalagmite mais alta do mundo. Ela tem 80 metros de altura. Levou cerca de 800 mil anos para que esses minerais se acumulassem no solo, à medida que a água escorria do teto e formava essa enorme estalagmite. A razão pela qual ela ficou tão grande é porque cresceu em uma parte da caverna onde o teto tem mais de 170 metros de altura e mais de 130 metros de largura. Portanto, essa parte da caverna é tão grande que um arranha-céu de 40 andares poderia caber ali, e até mesmo uma aeronave de 2 andares poderia voar. Dá pra ver a luz vindo da primeira dolina, bem à frente. É pra lá que estamos indo. Vimos manchas brancas semelhantes a nuvens no chão. O que é isso? Uma teia Mete a mão não, Quando porra. sente as vibrações de um inseto preto, Mete a mão não, vai que vem a doença nova dessa porra aí, caralho. Muito curiosidade de vocês também, mano. Porra, deixa esse bagulho quieto, entendeu? Vai meter a mão, vai coçar o nariz, fudeu. Aí espirrou, deu merda. peso. A aranha salta, morde a presa e retorna ao funil para comer. Estas são torres de areia. Quando a água escorre Bonito de isso aí, cima, hein? as áreas sob os eixos ficam protegidas, enquanto os arredores se desgastam, formando, no final, essas torres. Parece uma pequena metrópole. Se você olhar com atenção,
Há um cara parado no topo daquela rocha. Nosso companheiro de equipe, à distância, está agora de pé numa Parado não, ele tá posando pra foto, né? Quer fazer um quadro. limite de 60 metros de comprimento. Avançamos 3 quilômetros na caverna. Esse é o nosso acampamento. Imagine dormir aqui, olhando para essa vista. A partir daqui, você pode ver parcialmente a primeira dolina. Pode parecer a saída da caverna, mas na verdade é a primeira de duas dolinas enormes. E a partir daqui, as coisas vão ficar ainda mais incríveis. A diferença de temperatura entre o exterior e o interior da caverna cria névoa e nuvens no seu interior. A área, além delas, é chamada de Cuidado com os Dinossauros. Exploraremos esse lugar amanhã. Por enquanto, Uma é hora plantação, de descansar. Agora vamos para a primeira dolina. Começamos lugar um novo muito dia. bonito, não? Veremos muita Assim, brincadeiras à parte, isso aqui é um lugar muito bonito, pô. coisa pela frente. Vamos lá. Estamos rastejando por passagens estreitas para chegar à primeira dolina. Trecho muito estreito. Esses fios pegajosos são armadilhas que pertencem a vermes das cavernas. Eles emitem uma luz azul esverdeada de suas caudas para atrair insetos voadores para os fios pegajosos. Uma vez que o inseto fica preso, a larva puxa o fio com a boca e come a sua presa. Este calcário é o mais Caralho! antigo do Sudeste Asiático. Tem mais de 400 milhões de anos. Enquanto algumas criaturas marinhas se tornaram parte do calcário, Mas peraí, outras se gente. Como é que ele sabe que tem 400 milhões de anos isso aí? Como é que essa informação foi passada de tempo pra tempo? Honestamente, datação de carbono, aí é um negócio muito científico, muito químico pra mim, né? mineralizaram e acabaram como fósseis, como você pode ver Estudando seu animal. Tem algumas coisas que eu duvido mesmo. Fala assim, mano, na moral, quem te falou isso? Ah, isso aqui tem 400 milhões de anos. Quem que tava lá na época que essa porra criou pra falar assim, pô, tem tanto tempo? Aí depois eu tenho que perceber que o estudo, ele dita o ritmo das coisas. nesse exemplo. Entraremos nos detalhes desse fóssil mais tarde. Estamos quase lá. Sol! Uau! As gotículas de água demoram cerca de 20 segundos para chegar ao chão a partir de lá de cima. Qual é a altura desse paredão? São cerca de 140 metros. Tudo aqui é enorme. Quando você olha para cima, pode ver as árvores da floresta tropical ao redor da abertura. Mas agora estamos metros abaixo e ainda dentro da caverna. Não, pois é. É melhor você sempre questionar do que você passar batido e não emitindo os seus questionamentos, que você vai ser um cara que não vai conseguir responder às suas próprias inseguranças, entendeu? Tem que sempre questionar. Você pode estar errado, mas questiona. Tem que questionar sempre, entendeu? Aí você vai aprendendo, tá ligado? A razão pela qual esse buraco existe é que centenas de milhares de anos atrás, o rio que fluía dentro de Sondong corroeu o calcário e enfraqueceu o teto. O teto não aguentou e desabou, criando esse buraco gigante acima. Assim, a luz deu vida a essas algas e musgos. À tarde iremos para a segunda dolina. Ela é bem diferente. Você verá uma selva de verdade lá. Mas antes disso, vamos conferir a primeira das duas últimas formações incríveis daqui. Essa é uma estalagmite. Cara, isso aí Mas ela é parece um diferente. cenário de filme do Indiana Ela deve Jones. sua forma única em camadas, as Piratas do cachoeiras. Caribe. Essas são formações de fitocarste. Elas são raras formações de calcário moldadas pelo crescimento de algas, musgos e lugar micro-organismos lindo, junto com moleque. o carbonato de cálcio. Como são moldadas tanto por processos Uma capa de caderno da fibra. biológicos quanto geológicos, são ao mesmo tempo parcialmente vivas e parcialmente inanimadas. Aqui podemos ver as formações de fitocarste se movendo em direção ao Sol como uma Fibra não, tilbra. Filbra, sei lá que porra é a marca. mão se estendendo da caverna. Após subir e descer 1 quilômetro na escuridão, finalmente chegamos ao nosso próximo destino. Essa é a segunda dolina, muito maior que a primeira. É Que incrível. libra. Nos encontramos Vocês entenderam, porra? Aqui a capa aqui, ó. Valeu? Pô, vocês estão, porra, pegando no meu pé hoje, cara. Pô, tá vendo? numa floresta dentro de uma caverna. Olha isso, é muito denso. O teto da caverna nesse ponto desmoronou como resultado da interseção de duas falhas principais, formando uma dolina na superfície, 252 metros acima de onde estamos. O teto da caverna desmoronou e permitiu a entrada da luz solar, dando origem a um ecossistema totalmente novo. Apesar das condições extremas, plantas e animais conseguiram se adaptar e transformar esse lugar numa floresta tropical subterrânea única. À medida que avançamos em direção à luz, a altura das plantas cresce. O solo é perfeito para a formação de uma floresta tropical. Uma grande maneiro. parte do solo aqui é composto por guano de morcego. Ele se acumulou por milhões de anos e é altamente fértil. O solo aqui é profundo e cheio de pequenos buracos. Há um inseto em cada buraco, e os insetos estão criando armadilhas nesses buracos para capturar animais.
Essa floresta é enorme. Biólogos encontraram mais de 200 espécies de plantas e quase 60 espécies de animais que vivem nessa área. Há alguns macacos nas árvores. Essa pode ser a única caverna onde os macacos vivem. Mané. A maioria dos primatas normalmente prefere as árvores como habitat, pois os ambientes de caverna não são adequados para eles. No entanto, essa caverna extraordinária tornou-se um novo espaço de vida para certas espécies. Encontramos uma centopeia. Além disso, cobras também habitam essa floresta. O som dessa floresta é tranquilizante. Até mesmo os exploradores que chegaram aqui pela primeira vez em 2009 pensaram ter encontrado a saída por um momento. Lembre-se de que estamos numa caverna. Essa caverna tem sua própria floresta tropical. Todas essas árvores ficam mais finas, porém mais altas, para alcançar a luz do sol que vem de cima. É por isso que todas elas são tão finas, mas muito altas em comparação com sua largura. Algumas árvores atingem alturas de 40, 50 metros. É porque as árvores priorizam a altura para maximizar a absorção da luz solar. Aqui os restos de um caracol. Os macacos pegam esses caracóis. O ser humano podia ser assim, né? Você maximizar a altura quando você sentir necessidade pra captar um pouco mais de raio solar, entendeu? Tipo assim, pô, mano, quer saber? Vou crescer um pouco além da conta, entendeu? E os quebram com pedras. Então, eles os comem. À medida que avançamos, encontramos vestígios deixados pelos duques de Canelas Vermelhas. Veja, muitos caracóis, a maioria deles quebrados e provavelmente comidos por um macaco. Nós meio que esquecemos que estamos numa caverna porque é muito grande. É aqui que vamos acampar essa noite. É o nosso quarto e último dia na caverna. Hoje, navegaremos por uma passagem cheia de água antes de chegar à Grande Muralha do Vietnã. As estalagmites aqui são fascinantes, quase como se fosse uma obra de um escultor. Uma piscina de água envolve essa coluna e os peixes nadam ao seu redor. Esses peixes não têm olhos. Isso porque eles se adaptaram para viver na escuridão total. Em vez disso, seus outros sentidos se tornaram mais aguçados com o tempo. Veja como ele não reage à sombra da minha mão ou ao movimento. Ele não vê nada. Caralho, que otário. Assim como o peixe, esse grilo é completamente cego. Ele não me vê. Essas formações super raras são chamadas de pérolas das cavernas. Elas geralmente têm 1 centímetro de diâmetro. Mas aqui, como elas são muito antigas, algumas são tão grandes quanto uma bola de tênis. Assim como as pérolas verdadeiras, elas se formam ao redor de um pequeno núcleo, como um grão de areia, com camadas de minerais se acumulando lentamente ao longo do tempo. E precisam de centenas de anos para se formarem completamente. À medida que avançamos na caverna, algo inesperado chama a nossa atenção. Esses são ossos de um cervo, que devem ter pelo menos uns 500 anos. Há um último desafio pela frente. Uma parede cárstica de 80 metros de altura, conhecida como a Grande Muralha do Vietnã. Para chegar lá, também devemos passar pela passagem Passendale, com 600 metros de comprimento. Bonito, a passagem agora está completamente cheia de água, transformando-se num lago verde jade de tirar o fôlego. Olha só, velho. É tão alto que a luz não chega ao topo. Depois da parede, a luz da saída é visível a 500 metros de distância. Exploramos a maior caverna do mundo, de um lado ao outro, mas no 4º dia de exploração, um mistério permanece. O fóssil que vimos em Son Doong pertence a qual criatura antiga? Abro o navegador Opera e navego até o site da caverna para verificar o artigo relacionado. Tá fazendo ad do Opera. Não sou bobo. Encontraremos a mesma imagem do fóssil e sua descrição. Pressiono o Command mais barra ou Ctrl mais barra para abrir o Aria. É uma ferramenta de IA integrada. Vamos pedir para destacar os pontos-chave deste artigo. O artigo menciona 2 fósseis de corais diferentes, mas não especifica qual imagem pertence a qual criatura. Felizmente, o Aria tem um recurso de reconhecimento de imagem. Vou carregar a imagem. Mano, vocês usam esses bagulhos de inteligência artificial já direto, assim, no dia a dia de vocês? Eu não uso porra nenhuma, mano. Eu sou um leigaço. Moleque, eu sou um leigaço, aço. De perguntar novamente. Ok. Ela identifica esse fóssil que vimos como Tetracorallia. Vamos procurar mais informações sobre essa criatura marinha. Primeiro, estou usando o recurso Tab Island para agrupar facilmente as guias por tópico e economizar espaço. Posso expandi-las ou recolhê-las conforme necessário. Divido a janela do navegador para ver ambos os textos lado a lado. Parece que a Tetracorallia, ou rugosa, foi extinta há milhões de anos. Acredita-se que essa espécie carnívora tenha tido tentáculos para capturar suas presas, que crescia até 10 centímetros. Como está extinta hoje, não sabemos exatamente como era a sua aparência. Mas com o recurso de geração de imagem do Aria, podemos criar um possível visual para esse animal.
Aqui está uma ilustração de uma tetracoralha viva, desenhada como uma colônia com tentáculos. A propósito, o recurso de rastreamento de abas, como você Parece uma planta de desenho animado do Bob Esponja. pode ver aqui, nos ajuda a visualizar nossas abas visitadas recentemente ao escurecer o sublinhado. Quanto mais escuro o sublinhado, mais recentemente a guia foi visitada. Usando as ferramentas inteligentes do Opera, acredito que identificamos a qual criatura esse fóssil pertence. O Opera também aprimora o fluxo de trabalho com um reprodutor de música flutuante e temas personalizáveis, além de muitos outros recursos. Baixe o Opera agora mesmo através do link na descrição ou no comentário fixado e leve sua experiência de navegação para um novo Agora eu entendi, né? Por que o Opera tava tão importante aí na brincadeira.